O desgaste de Gabriel Barbosa com o Flamengo, com boa parte da torcida e também com a diretoria, é evidente. E no sábado trouxemos a informação em primeira mão de que ele não seria relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, que aconteceu no domingo, e que não estava certa a sua presença entre aqueles que integrarão a delegação que quarta-feira enfrentará o Atlético em Minas, em Belo Horizonte. No domingo, a confirmação de que não estará também à disposição do técnico Tite nesse jogo na capital mineira. Ou seja, Gabriel afastado, com remotas possibilidades de voltar a vestir a camisa do Flamengo e numa situação de extremo desgaste, enorme desgaste. Impressionante como um jogador que foi o grande ídolo desse período de sucesso do Flamengo, né, com títulos importantes, claro, também com alguns fracassos, como toda a temporada de 2023, mas que teve aí duas Libertadores, dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, títulos estaduais, enfim, foram várias taças que o Flamengo ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa mais de uma vez, tudo isso com a presença e a participação importante do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e que agora se vê numa situação muito delicada. E falaremos um pouco mais sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do Futebol Interativo. Você pode fazer um curso do Futebol Interativo que vai colocá-lo no caminho de uma carreira no futebol. O Futebol Interativo traz uma infinidade de opções e você pode conhecê-las entrando em contato com os amigos do Futebol Interativo pelo link na descrição do vídeo ou por intermédio do QR Code que está na sua tela. E você pode fazer, inclusive, um estágio num clube profissional de futebol do Brasil, cursando algo no futebol interativo. E aí, cursar o quê? Bem, são várias opções. E você, conversando com os amigos do futebol interativo, vai poder saber quais são os cursos existentes, carga horária, a disponibilidade, enfim, se tem a ver com você, o que combina mais contigo para você fazer a escolha certa e, quem sabe, a partir do futebol interativo, dar um passo importante, talvez o primeiro, na direção de uma carreira sonhada no futebol. Entre em contato com o Futebol Interativo e diga aos amigos do Futebol Interativo que a ele chegou por intermédio do youtube.com/barra Mauro César. Você vai negociar aí um descontinho bacana, com toda certeza, na hora de fechar a contratação do seu curso. Muito bem. Gente, o desgaste é muito grande. E você conversando em off com pessoas do clube, você percebe que o Gabriel, ele tem assim, o filme queimado com candidatos à presidência do Flamengo da oposição, ou que não são apoiados pelo presidente, melhor dizendo. Ele tem desgaste com a situação, inclusive com o presidente do clube, com o departamento de futebol e até com o Marcos Braz, que é o vice de futebol, embora ele fale de uma outra forma, você consegue entender, apurando as informações dos bastidores, que o desgaste até entre eles ele é evidente. Não estou aqui defendendo os dirigentes, dizendo que eles estão certos ou coisa parecida, não se trata disso. Eu estou tentando passar para você um retrato. O Gabriel sempre foi um jogador muito mimado até dentro do Flamengo. Essa gestão se caracterizou por tratar os jogadores, às vezes, até com pouca cobrança, mandando embora treinadores e passando a mão na cabeça do jogador, paparicando o jogador. E aí você ouve alguns relatos de alguns comportamentos, o jogador às vezes se acha um pouco maior do que é. Não só o Gabriel, um ou outro, muito empoderados. A gente sabe da força que tinha uma panela que existia no elenco, né? Jogadores que deram títulos ao Flamengo, mas que juntos formavam um grupo que, se o técnico não se entrosasse com eles, era difícil dar certo, tinha que ter composição. O Gabriel nem sempre fazia parte exatamente desse grupo, mas era um jogador importante, privilegiado, tratado a pão de ló, como se dizia antigamente, e o que se viu agora é um desgaste tamanho que o Flamengo literalmente abriu mão do jogador. O Flamengo abriu mão do jogador. Já houve uma situação no ano passado, para vocês entenderem, em que o departamento de futebol, encabeçado por Marcos Braz, como eu noticiei aqui em outubro, no dia 16 de outubro do ano passado, em primeira mão, já estava acertando a renovação de contrato do atleta, 15 meses antes do final do compromisso ainda em vigor. E com aumento de salário, com luvas, até com recompra de parte dos direitos, negócio que não dá para entender que recompra é essa. E, paralelamente, o Flamengo negociava com o Bruno Henrique, que estava difícil a renovação. Acabou que o Flamengo renovou com o Bruno Henrique, não renovou com o Gabriel, porque houve uma forte grita de parte da torcida, de gente do clube, gente da própria diretoria. Teve gente da direção do Flamengo que chegou a dizer em off para mim que deixaria o cargo se aquela aberração acontecesse, aquele absurdo acontecesse, que era a renovação com aumento e com uma série de vantagens para um jogador em péssima fase e que já vinha protagonizando problemas. E fez outras depois, que depois disso teve.
a história do Bispo Dorival, teve camisa do Corinthians, flerte com a torcida do Corinthians durante a participação em um podcast. Ou seja, o Gabriel já vem se desgastando com muita gente do Flamengo, não é de hoje. E chegou ao ponto que até o Landinho e o Marcos Braz resolveram abandonar o barco. É muito claro, percebe-se pela entrevista que deu o dirigente domingo, depois da vitória sobre o Cruzeiro, o vice de futebol, que o Flamengo largou mão. O Flamengo abriu mão. A partir de janeiro, faça o que quiser. Está evidente que o Flamengo não acredita mais no Gabriel, que ele volte a ser o Gabigol. E realmente, quem pode afirmar que ele voltará a jogar tão bem? E é impressionante, é um caso único de desconstrução de uma idolatria e de passos atrás de uma carreira de sucesso. Claro que ele pode se recuperar, acho pouco provável que o faça no Flamengo, caso haja uma reviravolta ele acerte o contrato, porque há uma acomodação, como vimos no ano passado, mas no novo clube ele vai ter que se provar, vai ter que conquistar o torcedor, vai ter que mostrar que o Gabigol pode renascer e não ser só o Gabriel, ou o Gabi. Então, o desafio será maior, a cobrança muito grande e a necessidade de conquistar uma torcida e um clube. No Flamengo, pouco provável que isso aconteça. As oportunidades não faltaram, embora alguns digam que ele não tem sequência de jogos, ele entra quase sempre no time. E o Pedro, contra a reserva, entrava no final e fazia gols. Mesmo que não fizesse gols, mas que tivesse boas participações, o Gabriel tem sido uma figura nula em campo. Então, o que acontece? Veio um desgaste desde o ano passado. E aí houve um episódio, tá? Que depois que o Flamengo começou a costurar a renovação, o que começou a pegar? O Flamengo soube que havia a possibilidade, soube nos bastidores, de estourar a bomba do doping. Não por ter sido dopada, mas por ter dificultado uma coleta de material para exame que foi na véspera do Fla-Flu decisivo do Carioca do ano passado. Essa informação chegou ao Flamengo já no ano de 2023, mais no final do ano, e isso foi mais um fator para o clube recuar e reter a proposta e não levá-la adiante. Ela parou no presidente. Há quem diga que o Landim aprovou. A informação que eu obtive na época foi de que travou no presidente que ele não tinha aprovado. Mas é quem diga que o Landim já tinha aprovado. Isso vai ficar o dito pelo não dito. Mas se o Flamengo acertou tudo e voltou atrás, o Flamengo errou com o jogador. Por outro lado, o jogador errou muito com o Flamengo. Quem tem razão nessa história? Ninguém. Ninguém tem razão. O fato é, seria um negócio absurdo para o clube. Uma renovação naquelas bases naquele momento. E esse ano mais ainda. Eu acho até que o Flamengo erra ao não assumir que não quer o jogador. O Flamengo tinha que assumir que não quer o jogador, ao invés de fazer uma proposta que sabia que ele iria recusar, embora tenha sido uma proposta muito boa no contexto atual, na minha avaliação. Mas como tem eleição, uma questão política, houve uma estratégia mais astuta, digamos assim. Oferece algo para o cara, ele vai recusar, olha, não aceitou porque não quis. Nós oferecemos uma proposta para ele. Enfim, parece que de fato é o fim da linha do Gabigol numa história de incrível desconstrução de uma grande idolatria. Esse vídeo tem o apoio do Futebol Interativo. Você pode entrar em contato com os amigos do Futebol Interativo, escolher o curso mais adequado para você e, quem sabe, seguir uma carreira no futebol. Teremos live na quarta-feira, depois do jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, no Estádio do Atlético, Arena MRV, em Belo Horizonte. Jogo 9h30, live começando um pouco antes da meia-noite, ok? É isso aí, live. Conto com a sua audiência. Convido você a participar também do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira no Na Área, programa do qual participa às segundas e quintas às 11 da manhã. E no final do programa das segundas tem o sorteio de uma camisa oficial que você escolhe se você for contemplado como integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. E também quero convidar você a acessar os links da descrição do vídeo para o canal de cortes, Clube de Membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Sport e também para o Uso 360, que traz os produtos do canal, canecas, camisetas e muito mais. É isso, valeu, saudações.